aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. A horário que você esteja assistindo essa aula, meu nome é Jefferson, sou professor de História. Estamos aí em mais uma aula de História do Brasil, preparando você para o Enem. Esse Enem pode ser em outubro, novembro, dezembro, pode ser a data que for, mas você vai chegar lá em ponto de bala, sabendo tudo da história do Brasil, beleza? Aproveitando a iminência de um adiamento da prova do Enem, eu pensei em aprofundar mais naquilo que acredito ser mais pertinente para a prova, certo? O segundo reinado, além de ser o período, né, de governo mais extenso da nossa história, é muito recorrente na prova, de várias vertentes. Então, nós já estudamos a política, nós já estudamos a sociedade, nós já estudamos a economia, vimos questões de política interna e externa na questão Christie. E aí nós iremos agora nos deter à Guerra do Paraguai, que tem a ver com a política externa, né? A maior guerra, a guerra tirando as guerras mundiais, né? Mas a maior guerra em que o Brasil se envolveu, com as maiores baixas, né? E a segunda maior guerra da América, perdendo apenas para a Guerra de Secessão. Óbvio que ainda existe muitos debates ao redor da Guerra do Paraguai, a gente vai falar sobre eles, certo? Porque cada dia aparecem fontes novas, informações novas que os historiadores vão se deparando e vão mudando o paradigma científico, certo? E além da Guerra do Paraguai, nós vamos nos deter à formação da identidade nacional. Isso aqui é um elemento importante durante todo o segundo reinado. A gente vai ver temporalidades diferentes, a gente não está seguindo uma linha cronológica, certo? A gente está trabalhando o contexto do segundo reinado como um todo. E é nesse segundo reinado, começando ali no finzinho da regência, por causa das crises, né, as revoltas regenciais, o perigo da fragmentação territorial, fez com que começasse uma atenção maior à necessidade da criação de uma identidade nacional. E a gente vai ver como a cultura e a história são fundamentais para isso. E é nesse período que a gente vai identificar uma maior atenção, um maior trabalho das elites políticas nessa formação da identidade nacional e na mudança de alguns costumes, buscando cada vez mais se inserir no contexto da civilização ocidental. O Brasil quer ser um país civilizado. E o que é preciso para ser um país civilizado? A gente vai chegar lá, beleza? Então, vamos comigo começar essa viagem. Então, gente, vamos começar pela Guerra do Paraguai. Como eu já falei, a Guerra do Paraguai foi um conflito que aconteceu contra o Paraguai, né, na região da Bacia do Prata. E essa região da Bacia do Prata, ela é uma região de grande instabilidade política durante todo o século XIX, né? A gente vai ver a conquista ali, desde a chegada de Dom João VI, a conquista da região da Cisplatina, que se torna nossa província, onde hoje é o Uruguai. Depois nós vamos ver guerras de separação, né, de independência daquela região, a guerra de independência do Uruguai, a guerra de Cisplatina, e aí vai haver conflitos com a Argentina, depois o Paraguai vai se envolver nisso tudo e vamos chegar à Guerra do Paraguai. A gente precisa entender todo esse contexto, tá bom? Para a gente começar, uma citação do Barão de Mauá, que nós já vimos em outra aula, né, esse grande empresário brasileiro, né, esse grande investidor, esse grande burguês brasileiro, que ele diz, né, segundo Eduardo Bueno, ele diz: a maldita guerra será a ruína do vencedor e a destruição do vencido. De fato, né, a gente vê que uma das maiores consequências da Guerra do Paraguai vai ser o início da crise política do Império, né? O Império já não vinha tão bem. Durante a guerra vai haver uma grande insatisfação popular, mas fortalecido da guerra sai o exército, a gente vai ver lá no final, e esse exército ele vai começar a ser um ator político fundamental na ruptura constitucional e institucional do Império e a implantação da República. A gente chega já lá. Então, essa Guerra do Paraguai, para a gente entender a Guerra do Paraguai, a gente precisa entender o contexto da região do Prata, certo? Essas tensões na Bacia do Prata, elas são conhecidas como a questão do Prata. A gente tem aqui no nosso lado direito, vou afastar aqui meu videozinho para a gente ver,
Nós temos aqui no nosso lado direito um mapa que mostra as regiões, né? Aqui está o Paraguai, e regiões disputadas, territórios em litígio, né? Nós temos o Paraguai em litígio com a Bolívia, né? Temos com a Argentina, com o Brasil, né? Essa região toda litigiada. E isso tem muito a ver desde a época das missões guaranis. Lembrando que essa região aqui, tanto do Paraguai quanto do Mato Grosso do Sul, ela foi muito povoada, muito ocupada pelos índios guaranis e as reduções jesuíticas, ou missões jesuíticas, ou aldeamentos, né, jesuíticos. Várias missões jesuíticas, chamadas os 30 povos das missões, né? Ficaram nessa região, se fixaram nessa região, criaram um modelo de sociedade que alguns, né, pensadores e historiadores chamaram até de comunismo cristão, né? E essa região ela foi destruída pelos bandeirantes paulistas lá no século XVIII. Então, existe um fator étnico que liga a população do Paraguai a essas regiões de litígio, certo? A gente vai ver até que no momento em que as tropas paraguaias invadem a Argentina, não vai haver resistência popular, porque aquela população daquela região da Argentina, ela se identificava mais com o Paraguai do que com a Argentina. A gente vai entender um pouquinho por que isso, certo? Mas essa região ela é muito tensa e outro fator, além dos litígios por território, nós temos a questão da disputa do acesso da bacia do Rio da Prata. Nós temos aqui que desce, né, o Rio Paraná e se junta aqui com o Rio da Prata nessa foz que forma uma região, né, um porto natural excelente, né? Eu morei no Uruguai e lá diziam que o Porto de Montevidéu é o melhor porto natural do mundo, porque as águas são paradas, não tem onda. É um espelho d'água enorme, tranquilo, muito largo, com grande profundidade, facílimo para os barcos atracarem, certo? Então, essa região ela é muito disputada e ela tem um grande interesse de vários governos. Inclusive, lá no período colonial, se dizia que o domínio dessa bacia do Rio da Prata e da bacia do Rio Amazonas eram fundamentais para o acesso ao interior do continente. Vamos pensar que nesse período a melhor forma de acesso, né, de meios de transporte era o marítimo, fluvial, pela água. Não havia avião e os meios terrestres eram extremamente rudimentares, tá? Então essa região ela é extremamente tensa. Há algumas guerras que antecederam a Guerra do Prata, né? Nós temos, como eu já comentei, a Guerra da Cisplatina, que foi aquela guerra que aconteceu no primeiro reinado, em que a região da província da Cisplatina se separa do Brasil, e a Guerra do Prata, que é ali onde se consolida, digamos assim, uma independência do Uruguai, e vai começar uma guerra civil no Uruguai. Então, todo esse contexto aí é muito polêmico, porque existe, tanto de um lado, o interesse do Brasil nessa região que já havia dominado, como também a Argentina, do outro lado do Rio da Prata, que está passando também por conflitos internos e que existem dois projetos argentinos, né? O Uribe e o Mitre. O Mitre ele tinha uma ideia mais centralizadora, né, da política. Ele era toda a força política, algo parecido com aqui no Brasil os conservadores e os liberais. Mitre ele seria um conservador, né, onde todas as decisões se centralizariam em Buenos Aires. Já o Uribe, ele era o que a gente chama de federalista, né? Então, a maior autonomia das províncias. Lembrando que a Argentina é uma república, tá? Na verdade, todo mundo é república, só o Brasil que é império, tá? Então, o Mitre e a Argentina como um todo, ela tem uma certa rivalidade com o Brasil, mas a gente vai ver que essa postura do Mitre vai atrair o apoio do Brasil, né? Porque os blancos, uma questão interna do Uruguai, vai se contrapor a ele, a gente vai chegar lá. Então, como eu já adiantei um pouco, né, essa instabilidade política na Argentina e no Uruguai, ela vai favorecer ainda mais essas tensões. Já falei dessa divisão que existe na Argentina e no Uruguai, a gente vai ver também uma divisão política, uma polarização política entre dois grupos políticos, os blancos
e os colorados. Os blancos, eles eram apoiadores do Uribe, na Argentina, né, do federalismo, e tinham o apoio do ditador, né, na verdade, do presidente vitalício, né, do paraguaio Francisco Solano Lopes, certo? Que a gente vai chegar nele, que ele é fundamental. Francisco Solano Lopes, ele é o presidente do Paraguai, que é filho do ex-presidente, que é filho do anterior, né? Ou seja, já são 3 gerações da mesma família como presidentes e todos eles eram vitalícios. Então, é uma república apenas no nome, é uma ditadura e é uma ditadura personalista. E o Paraguai, ele tinha um projeto, né, de país em que ele começou a investir numa indústria, conseguiu erradicar o analfabetismo e existia uma questão fundamental nisso que, para a sua soberania nacional, o Francisco Solano Lopes queria acesso ao mar. E a gente vê que o Paraguai não tem acesso ao mar. Como é que ele faz isso? Ele apoia os blancos no Uruguai, para, fazendo um acordo, poder utilizar o porto de Montevidéu. Tá? Então, a gente vê esse contexto de instabilidade de grupos políticos antagônicos lutando uns contra os outros, principalmente na Argentina e no Uruguai, e o Paraguai tentando se favorecer dessa disputa. Tá? O Brasil e a Argentina, como eu já falei, existe uma disputa entre esses dois estados pela hegemonia do Rio da Prata. Existia um plano, né, que não se consolidou, mas que volta e meia se diz que havia, que era da Argentina restabelecer o chamado Vice-Reinado da Prata, né? Era essa região que tinha também o Uruguai, tinha parte do Paraguai, né, parte da Bolívia, era um imenso, né, o Vice-Reinado da Prata, e isso faria com que ele controlasse toda a região da Bacia do Prata. O Brasil não se interessava com isso porque é fundamental para o Brasil esse acesso ao Rio da Prata para que ele pudesse acessar regiões mais ao interior do continente. Perceba que uma viagem do Rio de Janeiro a Mato Grosso, né, de cavalo, durava no mínimo uns 3 meses, no mínimo, certo? Então a forma mais rápida e mais segura de você sair do Rio de Janeiro para chegar até o Mato Grosso, era Mato Grosso, uma província só, né, naquele momento, era por barco. E para chegar lá você tinha que descer aqui para o sul, entrar na bacia do Rio da Prata, subir o Rio Paraná para chegar até o interior. Então, para o Brasil, em aspectos de logística, era fundamental esse acesso à Bacia do Prata. E sempre houve ali uma tensão entre Buenos Aires e o Rio de Janeiro. O Brasil tentou interferir várias vezes na política da Argentina, tentou várias vezes dominar o Uruguai. Então havia ali uma tensão, Brasil e Argentina sempre estavam em lugares opostos. Essa questão dos interesses logísticos que eu já comentei, né, o acesso ao Rio Paraná, e o Paraguai, que está aí nesse bolo, né, nesse caldeirão que é a região do Prata. O Paraguai está interessado no acesso, a entrar nessa caldeira, né, apoiando os blancos no Uruguai. Esse vai ser um dos motivos principais do início da guerra, porque o Brasil vai interferir na política uruguaia diretamente, apoiando os colorados, e aí Solano Lopes vai, por apoiar os blancos, declarar guerra ao Brasil. Eu reservei aqui para vocês um trecho de um historiador chamado Francisco Doratiotto, que é um dos historiadores mais conceituados que fala sobre a Guerra do Paraguai, e ele tem travado realmente um grande trabalho, ele tem feito um grande trabalho de revisitar as fontes, né, sobre a Guerra do Paraguai, para a gente conhecer melhor. Existiu durante muito tempo, e essa narrativa ainda está presente em alguns livros didáticos, dizendo que a Guerra do Paraguai ela tem muito a influência da Inglaterra. Pessoal, essa versão está em desuso, certo? Por mais que ela ainda esteja presente em alguns livros didáticos, cada vez mais ela vai perdendo força. Essa versão ela é originária
no Brasil na década de 70 por causa de historiadores marxistas que vão perceber no Uruguai, no Paraguai, né, vão dizer que o Paraguai é um projeto de nação autônomo, né, independente, e que a Inglaterra ela se sente ameaçada com esse Paraguai independente, né? E que essa guerra ela foi fomentada pela Inglaterra tanto para destruir o Paraguai, que seria essa ameaça, como também para lucrar com a guerra aqui na região do Prata. Não é novidade que a guerra é um empreendimento muito lucrativo até hoje. Contudo, a documentação, os indícios históricos vão mostrando cada vez mais que a Inglaterra não tinha nada disso de querer destruir o Paraguai, menos ainda de que o Paraguai era uma ameaça para a hegemonia econômica inglesa naquele momento, tá? Então eu trouxe para vocês um trecho, né, do livro Maldita Guerra, do Doratioto, que ele diz o seguinte: a Guerra do Paraguai foi o fruto das contradições platinas, tendo como razão última a consolidação dos estados nacionais na região. Essas contradições se cristalizaram em torno da Guerra Civil Uruguaia, iniciada com o apoio do governo argentino aos sublevados, na qual o Brasil interveio e o Paraguai também. Contudo, isso não significa que o conflito fosse a única saída para o difícil quadro regional. A guerra era uma das opções possíveis que acabou por se concretizar, uma vez que interessava a todos os estados envolvidos. Seus governantes, tendo por bases informações parciais ou falsas do contexto platino e do inimigo em potencial, anteviram um conflito rápido, no qual seus objetivos seriam alcançados com o menor custo possível. Aqui não há bandidos ou mocinhos, como quer o revisionismo infantil, mas sim interesses. Pessoal, observem aqui nessa primeira parte que o Doratioto ele faz um pouco do apanhado do contexto daquela região e os motivos daquela guerra, tá? Então, ele diz que a Guerra do Paraguai é o fruto das contradições platinas. Então, a gente já viu que aquela região da Bacia do Prata é, historicamente, uma região de disputa, né, de grandes tensões políticas e militares. Outra questão que ele traz é o contexto da consolidação dos estados nacionais na região. Nós estamos em um momento em que esses estados estão se consolidando. E no século XIX, e a gente vai perceber isso também no século XX, o expansionismo militar é uma característica da consolidação desses estados. Existe até uma discussão hoje, né, que aí volta o fascismo, não sei o quê, se o fascismo não cabe hoje, né? Uma das características do fascismo histórico, não estou dizendo que hoje não tem fascismo, certo? Mas do fascismo histórico é a expansão militar. E a geopolítica mundial hoje é difícil introduzir um elemento de expansão militar. Mas no século XIX isso é extremamente característico. Nós vamos ver várias nações com ideias de expansão e que vai até o século XX. Tá? Então, nessa região da Bacia do Prata, a gente vai ver repúblicas que estão recém-formadas, como a da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, o Império Brasileiro, né, que não tem nem 100 anos ainda, né, na verdade não tem nem 50 anos, então ela também está se consolidando, né, e a guerra ela tem um fundamental papel de unificação, né? Então, quando nós temos um inimigo em comum, os nossos pares eles se unificam, né? Por mais diversos que nós sejamos, e isso a gente vai ver mais na frente, né? O povo brasileiro, por mais diverso que ele fosse, contra um inimigo comum e esse apelo publicitário que vai surgir, eles se unem, né? Então, essa consolidação dos estados nacionais na região é fundamental para a gente entender o aumento das tensões e a eclosão da guerra, tá? Temos também a questão da Guerra Civil Uruguaia, que, como eu já falei para vocês, existe uma disputa entre os blancos e os colorados. Os colorados, liderados por Flores, têm o apoio dos estancieiros do Rio Grande do Sul. O Império Brasileiro vai interferir, vai depor os blancos que estavam no poder e vai colocar Flores dos colorados. O Paraguai não vai admitir isso e vai invadir o Brasil na região de Mato Grosso. Isso vai dar o início da guerra, tá?
Óbvio que a guerra ela não seria a única forma de resolver isso, mas existe um elemento interessante. A comunicação, gente, nesse momento, ela é muito difícil, certo? Então, imagina um emissário sair do Paraguai com uma ameaça para o Brasil, né? E a correspondência voltar, ia ser uns 3 anos só de carta. Não tinha como, certo? E justamente por não conhecer bem o meu adversário, como diz aqui, né? Eles antevieram rápido, né? Como se fosse um conflito rápido, porque eles não conheciam. O Brasil dizia que a Guerra do Paraguai ia durar alguns meses, né? Durou 5 anos, né? Mas o Brasil dizia que ia ser alguns meses, ia ser uma vitória fácil, né? Sempre no início das guerras dizem isso, né? A Primeira Guerra Mundial disseram que ia ser rápida também, né? Sempre se acha que uma guerra é rápida porque a gente insiste em minimizar, subestimar o inimigo, né? E interessante também perceber que, como Daratioto disse, não existe mocinhos ou bandidos aqui, existem interesses. Então, cada um tinha o seu interesse. A gente vai ver o destaque de cada um. Então, a guerra era vista por diferentes óticas. Para Solano Lopes, era a oportunidade de colocar seu país como uma potência regional e ter acesso ao mar pelo porto de Montevidéu, graças à aliança com os blancos uruguaios e os federalistas argentinos representados por Urquiza. Urquiza, não é Uribe. Uribe é uruguaio. Para Bartolomeu Mitre, né, era a forma de consolidar o Estado centralizado argentino em Buenos Aires, eliminando os apoios externos aos federalistas, principalmente do Paraguai, proporcionado pelos blancos e por Solano Lopes. Para os blancos, o apoio militar paraguaio contra argentinos e brasileiros viabilizaria e impedir que seus dois vizinhos continuassem a intervir no Uruguai. Para o Império, a guerra contra o Paraguai não era esperada nem desejada, mas iniciada pensou-se que a vitória brasileira seria rápida e poria fim ao litígio fronteiriço entre os dois países e as ameaças à livre navegação e permitiria depor Solano Lopes. Então, cada um desses estados tinha o seu interesse. Solano Lopes se tornar uma potência e ter acesso ao mar por Montevidéu. Bartolomeu Mitre consolidar o seu poder centralizado em Buenos Aires, derrotando os apoiadores do federalismo tanto no Uruguai quanto no Paraguai. Os blancos, através dessa guerra com o apoio do Paraguai, eliminar a interferência da Argentina e do Brasil sobre eles. E o Império Brasileiro, né, queria manter a sua influência ali na região do Prata, resolver os litígios fronteiriços, né, e consolidar o seu domínio na região. Cada um tinha o seu interesse. A gente vê que são questões regionais, nós não temos influências externas aí. O estopim da guerra. Temos aí os blancos versus colorados, né? Os blancos eles são aliados do Paraguai contra Mitre a favor dos federalistas argentinos liderados por Urquiza. Os colorados são pró-Mitre, né? Centralizador, e apoiados pelos estancieiros do Rio Grande do Sul. Lembrando, gente, que essa região ali, né, Uruguai, Rio Grande do Sul, tem uma ligação muito forte, tá? Lembrando lá já da Cisplatina, lembrando da Revolta dos Farrapos, né? Então existe ali uma relação, né, de continuidade entre a região do atual Uruguai e do Rio Grande do Sul, até hoje, inclusive. Tá? Muitos costumes, muitas palavras são compartilhadas naquela região. O Brasil intervém, depõe Berro, que é branco, e apoia Flores, que é colorado. O Paraguai vai, em represália, vai prender o navio do Marquês de Olinda, o navio Marquês de Olinda, que estava subindo o Rio Paraná, indo em direção a Mato Grosso. Esse navio ele já era famoso, ele já era conhecido, ele tem a próxima imagem, vou mostrar para vocês, ele pintado no porto em Assunção, no Paraguai. Então ele é um navio já conhecido, ele é um navio comercial, né, muito importante, e os paraguaios vão prender e vão dizer, não, vai sair não, né? Isso aqui é uma represália quanto à invasão do Brasil no Uruguai. Isso vai ser um motivo do aumento das tensões, mas ainda não o início. O início vai ser com a invasão paraguaia ao território brasileiro, chamada da Campanha do Mato Grosso. Lembrando, gente, o Paraguai ele é um território no meio do continente
extremamente desconhecido para os brasileiros. Não haviam mapas do Paraguai no Brasil, não haviam mapas, só dos rios, né? Não se sabia a formação do relevo, onde é que era alagado, onde é que era seco. Quem conhecia aquela região eram os paraguaios. E os paraguaios, por viverem ali naquela região, por questões históricas, conheciam muito bem a região do Mato Grosso. Então eles vão invadir a região do Mato Grosso numa guerra rápida, numa invasão rápida, porque Solano Lopes tinha a consciência de que se não fosse uma vitória rápida, se ele não conseguisse vencer com velocidade e de forma inesperada, ele não conseguiria de forma nenhuma. Então ele invade o Mato Grosso, isso vai gerar um grande apelo populacional e político pela guerra, e aí o Brasil, Portugal, Paraguai declara guerra ao Brasil e o Brasil declara guerra ao Paraguai. E tem a campanha de Corrientes, que seria o seguinte: Solano Lopes queria chegar ao Uruguai para combater os brasileiros lá no Uruguai. E aí ele precisava passar pela Argentina. Se vocês observarem aqui, essa região, que hoje pertence ao Brasil, essa região aqui, né? Essa região aqui era da Argentina, a província de Corrientes. Essa província, ela tem uma população que tem uma história étnica, uma vinculação étnica com o povo guarani. E tinha a questão dos federalistas. E essa região tinha muitos federalistas. Então, quando as tropas de Solano Lopes passam por Corrientes, elas têm apoio popular e não têm resistência militar. Mas Mitre vai ver nisso uma ação de guerra, né? Uma atividade de guerra, né? E com isso, com essa invasão, vai declarar guerra também ao Paraguai. Tá? Então o Paraguai invade de uma vez o Brasil e a Argentina, né? Avança com velocidade, e isso vai fazer com que esses dois países que eram antagônicos se unam, né? Vão se unir junto com os colorados do Uruguai, e aí eles vão formar uma aliança militar aqui na América do Sul, conhecida como Tríplice Aliança. Aqui nós temos uma imagem do Marquês de Olinda, né? Navio mercante, estacionado no porto de Assunção, no Paraguai. E aí a Grande Guerra, como é conhecida, né? A Guerra do Paraguai ela pode ser chamada Guerra da Tríplice Aliança ou Grande Guerra. Grande Guerra ela está relacionada mais à historiografia paraguaia, tá? E aí é interessante porque justamente nós estamos conhecendo cada dia mais sobre a história da Guerra do Paraguai porque os paraguaios estão se debruçando sobre isso. Eu tive a oportunidade de visitar o Paraguai também, e lá existe um museu da guerra e é impressionante, impressionante, né? Eles ainda têm, sofrem, né? Assim, a memória coletiva ainda é marcada por essa guerra porque foi um morticínio enorme, né? Dessa região. Então, o Tratado da Tríplice Aliança vai unir o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Mas o Uruguai, lembrando que o Uruguai está dividido no meio. Então, na verdade, no Uruguai são os colorados, tá? Os colorados que vão apoiar essa guerra contra os blancos no Uruguai e contra o Paraguai. Mas aí a gente pensa, caramba, que apelação, né? Brasil, Argentina e o Uruguai contra o Paraguai. Meu amigo, que apelação. Contudo, gente, havia uma característica do governo de Solano Lopes, porque Solano Lopes, filho do presidente, né, anterior, foi estudar militarismo na Prússia, né, um estado que, né, da Confederação Germânica, poderosíssimo, né, tinha ganhado a Guerra Franco-Prussiana, né, o exército mais bem equipado, mais bem treinado do mundo, né, depois que o exército napoleônico caiu, né? A Prússia se tornou a grande hegemonia militar do mundo, que aí depois a Alemanha vai herdar isso, né? A gente vê isso na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e assim por diante. Solano Lopes vai estudar na Prússia e quando ele volta, ele vai investir pesado no militarismo e vai fazer um grande exército que chegava a ter impressionantes 64 mil soldados ativos. Isso em período de paz. E 28 mil na reserva. Em paz, certo? Aí você diz, não, professor, que é isso? 64 mil não dá nem por cheiro. Olha o Brasil. Tinham 18 mil soldados. Detalhe importante, gente.
O exército brasileiro, nesse momento, ele não tem um prestígio, certo? Como tinha a Guarda Nacional, por exemplo. A Guarda Nacional que era prestigiada, era a força militar prestigiada. O exército era uma espécie de punição, eram mercenários, eram condenados às situações de alimentação, de soldo, de treinamento, os castigos físicos, né? Então, o exército era muito mal visto e tinha apenas 18 mil homens mobilizados. Na Argentina, haviam 8 mil soldados mobilizados sob o domínio de Mitre. E no Uruguai, sob o domínio dos Colorados, 2 mil soldados. Se a gente fizer uma soma rápida aí, eu sou de humanas, Brasil, Argentina e Uruguai juntos têm 28 mil soldados, enquanto o Paraguai sozinho tem 64 mil soldados na ativa, certo? Então a força militar paraguaia, em questão de número, no início da guerra, é arrasadora, é muito maior. Certo? E por causa disso, por causa dessa discrepância inicial, o Império Brasileiro vai se ver numa saia justa enorme e vai iniciar uma campanha que ficou conhecida como Campanha dos Voluntários da Pátria. E essa campanha é bem interessante. Vamos lá. Porque essa campanha é o que vai dar início ao que eu chamo do patriotismo brasileiro. Alguns historiadores também trazem essa ideia. Vamos lembrar rapidamente, gente, que lá na cabanagem, naquela revolta regencial, né, lá na região do Pará, do Grão-Pará, né, e da Amazônia, os revoltosos, os cabanos, eles se chamavam de patriotas. Então não havia essa ideia de nação, não havia essa ideia de pátria brasileira, pátria amada Brasil, isso não existia, certo, gente? A população não se identificava como brasileiro. Eu não me via a mesma coisa do cara lá do Rio Grande do Sul, eu não me via a mesma coisa do cara lá da Amazônia. Eu era nordestino, certo? Assim, eu era pernambucano, eu era cabano, né? E aí os patriotas eles se identificam como patriotas cabanos, não brasileiros. Então, como eu falei, a guerra ela tem um papel de unificar a diversidade. É o que a gente chama de alteridade, né? Eu crio uma identidade a partir da alteridade. Para saber quem eu sou, muitas vezes a estratégia se dá na criação do outro. Então eu defino quem sou a partir do que eu não sou. Então o brasileiro é aquele que está contra o paraguaio assassino, o paraguaio ditador, o paraguaio desumano, né, que está ameaçando a nossa pátria, a nossa nação, os nossos valores, né, os paraguaios que não são cristãos, né, só faltava chamar os paraguaios de comunista, né? Então se cria essa propaganda, né, patriótica da defesa da nação, da defesa da pátria, e a gente vai ver que isso já vinha lá do Instituto Histórico Geográfico, a gente vai chegar lá, né? E aí com o decreto número 3.371 em 1865, no iniciozinho da guerra, a gente vai ver que o Dom Pedro II ele vai com esse decreto estabelecer a criação de um regimento chamado de Voluntários da Pátria. E esses voluntários, eles, como o próprio nome já diz, eles se apresentariam de forma voluntária, né? E no início vai dar super certo, tá? Vai ser um sucesso, galera se apresentando e tudo. Vou mostrar uns casos legais aqui para vocês. Mas também havia uma promessa de grandes benefícios a quem se apresentasse, né? Soldos bons, né? Chegava a 300 mil réis anuais. Promessas de terras, né? Seriam 20 mil braças nas colônias militares. Libertação dos escravos que lutassem na guerra. Preferências em empregos públicos, né? Então, dentro do emprego público, se você fosse voluntário da pátria, você podia ter ali uma vantagem. Se você morresse, a sua família teria assistência, e se você ficasse mutilado, você receberia uma espécie de aposentadoria. Maravilha, não é não? Fantástico. Isso vai atrair muita gente. Contudo, no início atrairá muita gente, mas nem tanto no início, mas principalmente no final, acontece pessoas que vão burlar
né, esse sistema. Porque o que acontece? No início existe uma grande demanda, um número expressivo de pessoas vão se oferecer para lutar, mas depois, com o aumento da necessidade de pessoas, ainda o número insuficiente, o governo central, o governo imperial vai começar a forçar os presidentes de província a mandar uma cota. Existe necessidade de bater aquela cota, aquela meta. E chegou até o momento de que era necessário de que cada província enviasse no mínimo 1% da sua população para a guerra. E aí virou, né, os voluntários de pau e corda, que eram voluntários que não eram voluntários. Tá? E nessa questão do alistamento forçado, muitas pessoas que teriam que se alistar, seriam forçadas a se alistar, elas davam aquele jeitinho. E como era? Elas, em vez de se alistar, elas pagavam, né, davam uma quantia em dinheiro, ou dava suprimentos, algum equipamento, ou mesmo dava seus escravos para irem no seu lugar lutar. Ou outras pessoas, pagavam para outra pessoa ir. Isso fez com que o regimento brasileiro aumentasse muito. Né? Estima-se que quase 38 mil voluntários se alistaram no Exército Brasileiro, formando uma força militar que no final da guerra chegou a 160 mil pessoas, né? 160 mil soldados. Mas soldados sem treinamento, soldados com alimentação péssima, com maltrapilhos. Né? E óbvio que a foto que vai divulgar esses voluntários da pátria, ela é muito bonita, e a gente vê aqui o nosso cabo, né, um cabo desconhecido, fardado, bonito, bem armado, calçado, né, indo para a guerra defender a nação, a pátria. Gente, hoje nós vivemos num mundo globalizado, informatizado, e hoje ainda, com tanta informação, uma imagem ela tem grande impacto. Por isso o fenômeno das fake news, né, das notícias falsas. Às vezes é uma imagem tão impactante, né, como do caixão, da menina coberta, né, toda suja, com um lençol, com lixo hospitalar lá no meio. Então aquela imagem ela gera uma comoção enorme, que às vezes ela é tão impactante que a gente só considera ali uma manchete, né, um texto, mas ela é tão impactante que a gente nem reflete. A gente já se indigna, já compartilha, já faz textão. Imagina no século XIX, né, uma população pobre, né, como a grande maioria da população brasileira, ver uma foto dessa de um cara bem vestido, né, bem alimentado, ver uma promessa dessa do governo, eu vou me alistar. Né? Aqui que surge a ideia da nação brasileira na prática. Né? E junto a isso, a propaganda da guerra, toda guerra precisa de propaganda. Toda guerra precisa de propaganda. Né? A guerra ela é um produto, né? E ela precisa ser vendida. Então, essa propaganda ela era tão eficaz, ela foi tão forte, que até mulheres, né, se alistaram. Era proibido. Mas aí nós temos o caso de uma cearense, né, chamada Antônia Alves Feitosa, a Jovita Feitosa, que ela cortou os cabelos, se vestiu de homem, foi se alistar. Os historiadores dizem que ela não chegou a ir para a guerra, porque antes ela foi identificada, mas o seu ímpeto e o seu amor pela nação, o seu amor pela pátria Brasil foi utilizado pelo governo como forma de propaganda. Tá? Além da valorização dos patriotas, né? Oh, veja como é um patriota, siga o seu exemplo. Nós temos também a demonização, né? a caricatura do nosso inimigo. Eu preciso tanto valorizar os patriotas, como também demonizar o meu inimigo. E aí Solano Lopes, ele é demonizado como esse grande assassino. Óbvio que ele é um ditador, sanguinário, tudo. Mas sempre existe aquele peso da tinta, né, para criar aquele sentimento de ódio em comum, de um inimigo em comum, porque quando nós temos um inimigo em comum, nós nos unimos, certo? Nós deixamos as diferenças de lado e nos unimos. Vamos lá. A guerra em si. Gente, a Guerra do Paraguai, como eu já falei para vocês, é um evento histórico que tem sido revisado, né, revisitado constantemente. Não se tem certeza absoluta de várias coisas, mas o que já se sabe, né, é que
foi o segundo maior conflito, né, da América, que teve um grande saldo de mortos e que contribuiu diretamente para a destruição do Paraguai e algumas crises internas aqui no Brasil. As batalhas, né, as principais batalhas, eu não vou seguir aqui uma batalha a outra, porque isso é da história, né, serial e para mim isso não é importante e não cai no Enem. Então nós temos a Batalha do Riachuelo, que é a maior batalha naval, né, dessa guerra. Alguns historiadores, então, inclusive o Dorati Otto, ele disse que foi a única, né, com mais de um navio. Então, foi uma batalha em que permitiu com que o Brasil voltasse a ter acesso livre pelo Rio da Prata e o Rio Paraná. Depois eles vão chegar a um forte construído por engenheiros brasileiros, chamado o Forte de Humaitá. E esse forte é uma fortaleza inexpugnável que o Brasil vai demorar, a aliança, né, a Tríplice Aliança, mas principalmente as forças brasileiras, vão demorar nada menos do que 2 anos para conseguir vencer o forte de Humaitá. E só vão vencer, digamos assim, depois que o forte ele diz aí, a gente não tem mais suprimento aqui, está um problemaço, a gente vai se render, certo? E a Batalha do Tuiuti foi a última batalha de resistência do Paraguai. A partir daí, a partir da Batalha do Tuiuti, foi uma sequência de vitórias da Tríplice Aliança, principalmente das forças brasileiras, até a total destruição do Paraguai. Muito das mortes que aconteceram nesse conflito se dava pela insalubridade, né? A gente sabe que a guerra ela é suja, né? Não apenas nos aspectos morais, mas nos aspectos físicos, nos aspectos da higiene mesmo. Ela é suja, né? Os acampamentos militares eram insalubres e grandes contingentes de mortos, né, se deram por causa da tifo, da cólera, da varíola, né, entre outras doenças infecciosas, dos animais peçonhentos que havia nessa região. Essa região era uma região pantanosa, uma região de charco, né, então era extremamente molhado, né, extremamente e quente ao mesmo tempo, então era extremamente insalubre. Nos acampamentos nós tínhamos, além dos soldados, nós tínhamos muitas mulheres, existem trabalhos, né, artigos científicos, livros falando sobre a presença dessas mulheres, que eram esposas dos soldados, mas haviam prostitutas também, mulheres pobres, mulheres sem marido que iam para lá, né, cozinhar, ou, oferecer os serviços sexuais para sobreviver, né? Mas haviam também algumas resistentes, né? Também que ajudavam nos conflitos, principalmente do lado do Paraguai. Nós vamos ver o registro de muitas mulheres que vão lutar contra as tropas brasileiras. Inclusive, dentro da historiografia paraguaia, a gente vai ver um louvor, né? Uma idealização dessas mulheres que dão a vida pela pátria e tal. Existe uma iconografia bem legal falando sobre essas mulheres e algumas heroínas nacionais, né? De mulheres. Uma mulher que agora eu esqueci o nome, mas que ela matou um jaguar com a faca, né? E aí um dia, quando as tropas brasileiras estavam chegando, ela se escondeu na mata, né? Botou os 3 filhos aqui e disse para o mais velho, olha, se eu morrer é para você lutar até a morte, né? E aí essas ideias, né, de dar a vida pela nação e tudo, né, da mulher paraguaia são muito presentes na historiografia paraguaia. Além dessa insalubridade, das doenças, né, da falta de higiene, eu já disse, né, havia um desconhecimento total do continente, né, daquela região do interior, do Paraguai, não se conhecia. Então, cada passo não se sabia para onde ir. O Francisco Solano Lopes foge e só depois de um bom tempo, né, em 1870, 1º de março de 1870, é que ele vai ser morto. Né, e a ordem era perseguir Solano Lopes até matar ele. O Brasil tem disso, né? Nas guerras do Brasil é tudo guerra total. Desde da guerra contra os bárbaros lá, bárbaros, né, contra os indígenas, a cabanagem, tudo o exército brasileiro é para matar mesmo, para destruir. Não tem esse negócio de diplomacia, não. Os historiadores discutem muito o saldo dos mortos. O maior número, né, que eu já encontrei de mortos diz que seria em torno de 300 mil mortos, certo? Entre militares e civis. 75% da população masculina do Paraguai foi morta.
Gente, o Paraguai só voltou a ter a mesma população do que tinha antes da guerra, 10 anos depois do fim da guerra, né? Então, isso gerou um grande problema demográfico no Paraguai que influenciou diretamente na economia, que influenciou diretamente na sociedade, na política, né? Então, essa guerra foi uma destruição total do Paraguai que sofre as consequências dela até hoje. E também uma crise financeira no Brasil, porque o Brasil fez empréstimos a bancos ingleses, né, que chegaram à quantia de 14 milhões de libras. É um dinheirão enorme, muito dinheiro, né? E aqui uma imagem, né? E aí o interessante da Guerra do Paraguai também é que nós temos fotografias, né, fotografias da época. A tecnologia da fotografia já chegou. E temos também as pinturas idealizadas, né? Então vejam aqui, né? A pintura da Batalha do Riachuelo. Nós temos aqui um navio central do Brasil no meio, né? Glorioso. Aqui no centro, né? Uma figura com um chapéu levantando, as pessoas aclamando ele, a destruição ao redor, os paraguaios mortos, olhando a grandiosidade do Império Brasileiro passando por eles, né? Então, toda essa imagem gloriosa da batalha, do exército, dos heróis, né, que envolve essa campanha da Guerra do Paraguai. Consequências. O fortalecimento e institucionalização do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro sai da Guerra do Paraguai fortalecido, muito forte, né? Vai influenciar nas questões políticas posteriores, né? Vai se tornar um agente político importantíssimo. As campanhas abolicionistas e republicanas vão crescer porque, veja, os escravos que foram para a guerra foram alforriados. Quando eles voltam, eles vêm, né? E aí agora já existe um pouco mais de identificação racial no Brasil, né? Muitos desses escravizados, agora libertos, eles são brasileiros, eles nasceram aqui, né? Então, vêm familiares ainda sendo escravizados, né? Vêm muitos da injustiça social e racial no Brasil, então vão começar a endossar os discursos abolicionistas, muitos intelectuais também vão começar a endossar discursos abolicionistas, o contato com as ideias republicanas e a propaganda dos países republicanos sobre o Brasil vai começar a influenciar também muitos pensadores, né? Se falava, né, do Brasil como esse império escravocrata, como o Dom Pedro II como esse ditador, esse autoritário que escravizava pessoas, enquanto na ideia da república seria da liberdade, né? O endividamento que eu falei, ganhos territoriais, aquela região ali ao oeste do estado de Santa Catarina, né, vai passar para o Brasil, a região ali do Mato Grosso do Sul também, grande parte vai ser para o Brasil, em torno de 90 quilômetros de terra, 90 quilômetros quadrados vão passar para o Brasil, né? Naquela região do Mato Grosso, além daquela tripinha do oeste de Santa Catarina. E vai consolidar a sua influência no Rio da Prata. Aqui essa imagem, gente, ela é muito interessante, né? É uma charge mostrando um soldado preto voltando para casa e vendo sua mãe, né, uma pessoa da mesma cor de pele, sendo açoitada, né? Ou seja, ele tem o contato na guerra com ideias de liberdade, ele luta contra o que seria um ditador, volta para casa e vê uma, um ato, né, de opressão também. Então, por quem eu estava lutando? Por isso, né? Aqui uma imagem muito interessante do nosso alto comando, né, que seria o Estado-Maior na guerra. Nós temos o Conde de, que é esse aqui, esposo da princesa Isabel, genro do Dom Pedro II. Provavelmente ele seria o nosso imperador, depois da morte do Dom Pedro II, ao lado do então general Deodoro da Fonseca. Ele mesmo, o primeiro presidente da República, ele que deu o golpe da instauração da República. Existem muitas histórias ao redor do Conde de, né, dizendo que ele era sanguinário e tal, né? O Duque de Caxias, né, o pacificador, ele chega um momento em que ele vê que aquela guerra não tem mais sentido, né? E aí ele sai do alto comando do exército, volta para o Rio de Janeiro para assumir o gabinete e quem fica no lugar dele é o Conde de, né, o marido da princesa, né? Então o príncipe, né, do Brasil.
Condé vai começar a liderar as últimas campanhas militares contra o Paraguai, e aí vão ver algumas batalhas, né, que a historiografia trouxe, que é uma batalha contra um batalhão de crianças, né, o Solano Lopes botou crianças para lutar contra os brasileiros, botou mulheres para lutar contra os brasileiros, velhos, para frear as tropas brasileiras para que ele pudesse fugir. Não deu certo. Além de matar suas crianças e mulheres e velhos, ele ainda foi pego e morto. Né? E aí a gente vai entrar mais na questão cultural, já nos aproximando do fim desta aula. Segundo reinado, como vocês estão vendo, é muito conteúdo, é muita coisa. Essa é a terceira parte, nós vamos ter só mais uma parte, a parte 4, na próxima aula, e aí finalizamos segundo reinado. Nessa parte aqui a gente vai tratar mais de uma questão cultural. Então vejam só, o Estado sem nação. Nós tínhamos o Estado brasileiro, o Império Brasileiro, mas não havia uma nação brasileira. Como eu já falei para vocês, as pessoas não se reconheciam enquanto brasileiros. Cada um tinha sua identidade regional, então era necessário, para consolidar a unidade territorial, formular uma unidade popular, populacional, uma nação, certo? E aí o papel fundamental do IHGB, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, na construção dessa identidade nacional brasileira, certo? É importante, gente, a gente ressaltar que nação, ideia de nação, identidade nacional são construídas, não são naturais, certo? Brasileiro é uma invenção, certo? Nós somos o produto de ações humanas, né, de deliberações, de intenções, de um plano político que fez com que os diversos povos que habitam a região onde hoje é o Brasil se identificassem como um único povo. E aí existem muitos elementos que vão contribuir para isso, a gente vai ver eles. Certo? O Barbosa, que é um dos signatários da fundação do IHGB, ele vai dizer, né? Nós vamos salvar da indigna obscuridade muitas memórias da pátria e os nomes de seus melhores filhos, assinalar com possível exatidão o assento de suas cidades e vilas mais notáveis, a corrente de seus caudalosos rios. Então, os melhores filhos, as melhores cidades, os melhores rios, o que há de melhor no Brasil. É a exaltação dessa nação que é grande, que é poderosa, que é... O Brasil é top, meu amigo. O Brasil é o país do futuro. O Brasil acima de tudo. É isso aí, né? Então, o IHGB ele é criado em 1838, dentro do contexto das revoltas regenciais, ou seja, na regência. Né? E cada província teria que ter o seu Instituto Histórico Geográfico. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos ali, né, na Praça André de Albuquerque, conhecida como Praça Vermelha, o Instituto Histórico Geográfico, vizinho à antiga catedral. Lá foi criado também, e o objetivo desses institutos históricos geográficos era estudar a história local, né, coletar documentos e enviar para o Rio de Janeiro. É nesse período que vai começar o interesse por uma arqueologia, quem são, da onde viemos, né, quem são os primeiros habitantes, numa tentativa de ligar o Brasil à Europa sempre. É tanto que os registros rupestres, as pinturas rupestres que vão ser encontradas aqui no Brasil, de início, eles vão dizer que foram os fenícios. Os fenícios, lá da antiguidade, vieram para cá, pintaram e voltaram. Pia só, né? Mas isso está dentro de um esforço de ligar o Brasil à Europa. E a gente vai ver como isso vai acontecer. Como eu já falei, a unidade territorial necessitava de uma unidade populacional, um povo, a nação brasileira. Para manter a unidade do território, precisava que o povo se sentisse um também. Porque se o povo não se sentisse um, não haveria ligações e mais cedo ou mais tarde, essa legitimidade do poder do Rio de Janeiro seria contestada novamente e haveriam outras revoltas e essas outras revoltas poderiam conseguir êxito e se separar do Brasil, certo? E eles estavam cobertos de razão. E aí se forma a questão da identidade nacional. E como é que se forma a identidade nacional, gente? Através de símbolos. A bandeira, o hino, o brasão, certo? Pega a bandeira do Brasil, se abraça, se veste com a bandeira, bota em cima de um altar, né? Esse símbolo que quando eu olho, Brasil.
e esse símbolo está presente em todos os lugares do território. Então, em todos os lugares, por mais diversos que eles sejam, eu olho e aquela é a minha bandeira. É um símbolo, certo? Um hino nacional que todos cantam juntos, a uma só voz. Unidade. Os heróis. Quem é o herói? Um herói nacional, Dom Pedro I. Nossa, esse grande herói. Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil. Dom João VI, que trouxe a civilização para o Brasil, a identidade, a figura do imperador enaltecida de Dom Pedro II. Isso vai criar tudo uma memória coletiva. O que é memória coletiva? Maurice Halbach, um grande historiador e sociólogo, ele vai trazer esse conceito de memória coletiva, que é o quê? É uma memória compartilhada pelo povo, por um grupo coletivo, que não necessariamente você vivenciou, mas por causa que o grupo vivenciou, você compartilha dessa memória. E é como se essa memória fosse sua. Então, a nação ela vai compartilhar uma memória coletiva. O nosso descobrimento, os nossos heróis, os nossos símbolos, nós, Brasil, brasileiros, nós, certo? E todo esse esforço da coroa brasileira nesse contexto está inserido no contexto do nacionalismo do século XIX. Nós vamos ver na Europa movimentos de unificação como o da Alemanha, da Itália, esforços de consolidar os territórios em várias nações, em vários países da Europa, e essa ideia vai ser trazida para o Brasil. E ainda mais, dentro desse contexto, o Brasil, a nação brasileira, vai buscar essa identidade como civilização ocidental. Perceba que nós somos um caldeirão de etnias, Nós temos os indígenas, vários povos indígenas, nós temos os grupos africanos, os povos africanos que foram trazidos para cá, nós temos levas migratórias da Europa, da Ásia, Então, nós somos diversos, mas existe um esforço narrativo, retórico, de nos associar à Europa. Por mais que a maioria da nossa população não seja europeia, de origem europeia, por mais que a maioria dos nossos costumes não tenham origem europeia, existe um esforço narrativo de nos associar à Europa. E isso se dá justamente pelo interesse de nos fazer civilização ocidental. Então, a língua, português, Portugal. Religião, católica, oficial, os símbolos, a bandeira, o verde de Bragança, o amarelo da família austríaca. Então, existe uma relação do Brasil com a Europa, o Brasil como herdeiro da cultura europeia. E a questão da miscigenação, que é flagrante, ela vai ser tratada nesse contexto como um problema a ser refletido. E aí nós vamos ver duas propostas. Uma do Von Martius, que ganhou um concurso de como escrever a história do Brasil. Ele vai dizer que a nacionalidade brasileira ela é o produto da miscigenação, do cruzamento, segundo o termo dele, das três raças. O branco, europeu, o preto, africano, que ele chamava de negro, e o índio. E aí existe aí já um erro, porque ele coloca no mesmo bolo o índio como uma coisa só, o africano como uma coisa só. Já o Van Hagen, que vai ser o que vai escrever a história oficial do Brasil, ele vai associar a história do Brasil ao seu passado português. Então, o descobrimento do Brasil, os heróis portugueses que trouxeram a civilização para o Brasil. Então, a nossa história está muito relacionada a Portugal, ok? O índio ele vai passar por um processo de idealização, o índio idílico, o índio romantizado, aquele natural, forte, guerreiro, que é amigo da natureza, que é honesto. Já o negro africano ele vai ser um pouco que silenciado. Então, a miscigenação que vai acontecer é mais entre os valores, os bons valores dos indígenas com a civilização europeia. O Brasil é esse produto do que há de melhor do indígena e do europeu, e o africano um acidente de percurso. Vamos lá, estamos terminando, quase 1 hora. O higienismo, e aí já vamos para as questões. Depois do higienismo, já estamos acabando. Então, o higienismo, gente, é uma ideia que vem da Europa,
que inicia na Europa por volta de 1840. Alguns médicos europeus eles vão começar a defender a necessidade da higiene. E, gente, se nós fizéssemos uma breve reflexão, a falta de higiene é o motivo dos grandes e maiores índices de mortalidade da nossa história. As pestes, a peste negra, a peste justiniana, o coronavírus, né, se deu inicialmente por uma manipulação errada e o contato com falta de higiene dos seres humanos com os animais, né, com a invasão de meios naturais, né, a falta de higiene pessoal. Então, os médicos europeus eles vão começar a pensar, não, a higiene ela é fundamental para a saúde. Mas não só isso, isso vai virar um valor civilizatório. O civilizado é aquele que é higiênico, que é limpo, certo? Ele é limpo. Não só o corpo, mas a cidade, as ruas, os prédios. Então isso vai começar a mudar os costumes das pessoas e os valores das pessoas. Mas óbvio que esse processo ele não é rápido. E, por exemplo, os cemitérios, antes o costume era enterrar as pessoas na igreja. Nós enterrávamos as pessoas na igreja ali, quanto mais prestigiado, mais próximo do altar. Se a pessoa não tivesse prestígio, mas quanto mais próximo do templo religioso, melhor, mais próximo do céu. Em 1836 vai haver uma revolta porque se começa no Brasil a se criar os cemitérios, né? Lugares para enterrar os corpos, e esses lugares eles são afastados da cidade. Justamente porque tinha uma ideia de que o corpo enterrado ele soltava, né, miasmas, né, ele tinha alguma coisa a ver com adoecimento, a poluição das águas, soltava aquele fogo falso, né, que às vezes, né, eu acho que é metano que solta do corpo e aí fica aquela fumacinha subindo, o povo diz que é fantasma, né, mas havia um grande apreço por esse costume de enterrar as pessoas próximas aos altares. As igrejas eram podres, fediam, certo? Que as pessoas eram enterradas ali. E aí, em Salvador, em 1836, por causa desse novo costume de pegar os corpos e botar nos cemitérios afastados das cidades e, consequentemente, afastados das igrejas, vai haver uma revolta popular chamada cemiterada, e as pessoas vão simplesmente quebrar os cemitérios. As pessoas queriam ser enterradas perto da igreja, certo? Mas o novo costume, baseado no higienismo, dizia que era para enterrar longe. Outra coisa, a escola, o ambiente escolar, ele vai ser esse fomentador, esse gerador desse novo costume, dessa nova ideia, desse novo padrão de civilidade, de civilização que vai chegar com o higienismo. Então, os liceus e ateneus, que são essas escolas, né, que vão surgir no século XIX, principalmente no Segundo Reinado, elas vão educar para a civilização. Então, como é essa educação para a civilização? Exercícios físicos, higiene pessoal, escovar os dentes, tomar banho, passar sabão, cortar as unhas. Tudo isso vai ser inculcado nas crianças, no currículo escolar. Exigência de fardamento limpo, as construções com pé direito alto, então paredes e tetos altos para que pudesse circular o ar, salas amplas, janelas grandes para que entrasse a luz natural e o vento lá de fora. Tudo isso era uma forma de criar um ambiente saudável, higiênico, civilizado, formar uma sociedade civilizada com esses padrões de higiene da Europa. Lembrando, gente, os índios já eram muito higiênicos. Os índios já escovavam os dentes, tomavam banho, se depilavam, certo? Os europeus que era tudo podre, né? E aí agora descobriram a roda que tem que ser higiênico. Aí agora o Brasil acolhe essa ideia, né? Aqui uma imagem do Ateneu Norte Rio Grandense, né, no início do século XX. A imagem anterior também era do século XX, certo, gente? Mas a ideia do higienismo vem do século XIX. Aqui o antigo prédio do Ateneu Norte Rio Grandense, onde hoje é a Avenida Câmara Cascudo. Vejam aqui os frontões, né, as portas largas, as janelas largas, né, um ambiente espaçoso justamente para dar a ideia de entrada de ar, circulação de ar, de luz natural, né, a arquitetura neoclássica ela vai surgir e ganhar grande poder nesse momento justamente por causa desses frontões, dessas janelas grandes, dessas portas grandes, justamente para possibilitar essa circulação de ar e de luz maior vinculada à ideia de higiene. Vamos para as nossas questões. Enem 2010.
Substitui-se então uma histórica crítica profunda por uma crônica, onde o patriotismo e a bravura dos nossos soldados encobrem a vilânia dos motivos que levaram a Inglaterra a armar os brasileiros e argentinos para a destruição da mais gloriosa república que já se viu na América Latina, a do Paraguai. O imperialismo, isso é Chiavenato, né? Doratioto diz: o imperialismo inglês, destruindo o Paraguai, mantém o status quo da América Meridional, impedindo a ascensão de seu único estado economicamente livre. Essa teoria conspiratória vai contra a realidade dos fatos e não tem provas documentais. Contudo, essa teoria tem alguma repercussão. A gente está vendo aqui dois historiadores que discordam. E a gente vê que Chiavenato ele escreve na década de 70. Lembra que eu falei da influência do marxismo, né, da escola marxista, nessa ideia de que a Inglaterra ela interferiu nas questões da política externa aqui na Bacia do Prata para destruir o Paraguai, porque ele era um modelo de economia que surgia aí nesse momento, né, como uma opção, uma ameaça ao modelo inglês. Já Doratioto ele discorda disso, ele chama isso de teoria da conspiração, diz que não tem provas documentais, mas que essa versão ainda tem repercussão, e tem mesmo, né? Mas ela está cada vez mais em desuso. Então, as opções. A carência de fontes, eu acredito que faltou aqui, eu não botei o enunciado, mas o que esses dois fragmentos revelam, né? Letra A. A carência de fontes para a pesquisa sobre os reais motivos dessa guerra tem muita fonte, gente. Cada vez mais a gente vai conhecendo mais fontes. Letra B. O caráter positivista das diferentes versões sobre essa guerra, não. A primeira é marxista, lembrando do positivismo, certo? Sempre para frente, sempre avançando, sempre melhorando, ciência, progresso, certo? Letra C. O resultado das intervenções britânicas nos cenários de batalha. Isso é a proposta do primeiro fragmento. Não é a ideia da contradição entre os dois. Letra D. A dificuldade de elaborar explicações convincentes sobre os motivos dessa guerra. Bonito. Letra E. O nível de crueldade das ações do exército brasileiro e argentino durante esse conflito. Não. Então, letra D. A gente vê que é um evento histórico que ainda está sendo descoberto, certo? Ainda existem fontes surgindo e o debate está bem aberto ainda. Enem 2014. Na charge, identifica-se uma contradição no retorno de parte dos voluntários da pátria que lutaram na Guerra do Paraguai, 1864 a 70. Evidenciada na. Então a gente tem aqui essa charge que a gente comentou, né, de volta do Paraguai. E aí diz o seguinte: letra A. Negação da cidadania aos familiares cativos. Veja só, é um preto olhando outro preto sendo chicoteado. E aqui diz, né? Volta ao seu país para ver sua mãe amarrada a um tronco horrível de realidade. Né? Então, ele está vendo sua mãe ser chicoteada. Né? Então, não existe cidadania para esses. Né? Lembrando lá também da Lei Saraiva, né? Que aí só em 1881 vai mudar, mas segundo a Constituição de 1824, apenas escravos forros podiam votar, escravizados não eram considerados cidadãos. Tá? Letra B. Concessão de alforrias aos militares escravos. Não é essa charge, é a imagem da charge. Letra C. Perseguição dos escravistas aos soldados negros. Pelo texto você exclui essa. Letra D. Punição dos feitores aos recrutadores compulsoriamente. Também não se trata disso. Letra E. Suspensão das indenizações aos proprietários prejudicados. Não. Né? Diferente dos voluntários da pátria, que muitos não vão receber o que foi prometido pelo aquele decreto, muitos proprietários de escravos que tiveram seus escravos confiscados para a guerra vão ser indenizados. Tá? Então, letra A. Negação da cidadania aos familiares cativos. Quem foi para a guerra foi alforriado, mas quem ficou continua escravo. Enem 2010. Para o Paraguai, portanto, essa foi uma guerra pela sobrevivência. De todo modo, uma guerra contra dois gigantes estava fadada a ser um teste debilitante e severo para uma economia de base tão estreita. Lopes precisava de uma vitória rápida e, se não conseguisse vencer rapidamente, provavelmente não venceria nunca. A Guerra do Paraguai teve consequências políticas importantes para o Brasil, pois
A. Representou a afirmação do Exército Brasileiro como ator político de primeira ordem. Show de bola. Bonitíssima essa. B. Confirmou a conquista da hegemonia brasileira sobre a Bacia da Platina. Tem isso, né, também, mas a gente vai ver que vai ser uma hegemonia diplomática, né? Não vai ser uma hegemonia militar. C. Concretizou a emancipação dos escravos negros. Não, ainda vai ser um grande processo. Letra D. Incentivou a adoção de um regime constitucional monárquico. Já havia esse regime, né, antes da guerra. Solucionou a crise financeira. Não, aumentou. Certo? Então, letra A. Podia confundir com a letra B aí, gente. Só que essa hegemonia ela não vai ser total, certo? Ela vai ser compartilhada ali. Vai ser um acordo entre Brasil, Argentina e Uruguai. Né? Última, Enem 2019, para as pessoas privadas de liberdade, diz o seguinte: o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro reuniu historiadores, romancistas, poetas, administradores públicos e políticos em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. Em certo sentido, a estrutura dessa instituição, pelo menos como projeto, produziu um modelo centralizador imperial. Assim, enquanto na corte localizava-se a sede, nas províncias deveria haver os respectivos institutos regionais. Estes, por sua vez, enviariam documentos e relatos regionais para a capital, no esforço de se fazer uma história do Brasil todo. De acordo com o texto, durante o reinado de Dom Pedro II, o referido instituto objetivava, letra A, construir uma narrativa de nação, olha só, a invenção da nação. B, debater desigualdades sociais, de forma alguma. Na verdade, tenta conciliar as desigualdades, né? Letra C, combater as injustiças coloniais, de forma alguma. Letra D, defender a retórica do abolicionismo. Não, eles esquecem os escravos, nem parece que existe. Letra E, evidenciar uma diversidade étnica. Em Van Hagen, não, em Von Martius a gente tem essa diversidade conciliada. Mas em Van Hagen, que vai escrever a história oficial, a gente não vai ter essa evidência. Na verdade, parece que o elemento indígena e africano vai estar ou escondido, não constrói a história do Brasil. Nem o indígena nem o africano construiu a história do Brasil. Quem construiu a história do Brasil, para Van Hagen, e a história oficial, que permanece muito até hoje, é o europeu. Certo? Então, letra A novamente. Valeu, gente. Essa aula foi bem longa. Agradeço vocês. É muito conteúdo, mas vai dar tudo certo. Estudem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Deus abençoe. Tudo isso vai passar. A Moana está mandando um latido para vocês. Valeu.